Transitar em velocidade superior à máxima permitida é proibido por lei. Mesmo assim, as multas por excesso de velocidade são as mais comuns. Segundo estudos, o problema é um dos principais causadores de acidentes em todo o país. Eles estão por aí de olho em tudo. A fiscalização de velocidade no trânsito é um dos meios mais eficientes de controlar a segurança nas vias. E as multas, um meio de punir, mas também de conscientizar. É importante que a pessoa mantenha a velocidade da via, não ultrapasse, porque não é só a vida dele que está colocando em risco, e sim de terceiros. Então, realmente tem que manter a velocidade. A velocidade ela tem que ser regulada, sim, e os fiscais são importantes nesse aspecto. Por isso mesmo que as multas por excesso de velocidade são as mais comuns no país. Podem ser aplicadas por radares fixos, eletrônicos ou pelos móveis, sob a supervisão de um agente de trânsito. As 3 categorias de infração por excesso de velocidade são descritas no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, média. Entre 20% e 50%, grave. E superior a 50%, gravíssima. Neste caso, a multa é 3 vezes maior. O motorista tem o direito de dirigir suspenso e a carteira nacional de habilitação apreendida. No momento do cálculo, os órgãos de trânsito avaliam a velocidade considerada, já que os radares não são 100% precisos. Segundo a nossa legislação, a margem de erro estabelecida para os equipamentos de fiscalização é de 7 km por hora. Então, como exemplo, se a pessoa passou a 68 km por hora, descontando os 7 km, o valor considerado vai ser, a velocidade considerada vai ser de 61 km. Então, às vezes aparece 61 na notificação de autuação, mas na verdade ela passou a 68. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada André Rezende. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Bom, há diversos fatores que envolvem essa questão da fiscalização de trânsito e, essencialmente, nós temos a questão da educação no trânsito e se evitar acidentes, mas também há o livre direito da defesa, que é um princípio, inclusive, constitucional. Nesse caso, especificamente, dessas multas que são aplicadas, existem alguns argumentos que muitas vezes são apresentados, que é sobre a própria sinalização para que o motorista tenha condições de saber, por exemplo, a velocidade da via. Quando, por exemplo, não há uma placa colocada antes de um pardal, como nós chamamos aqui em Brasília, esses sistemas de fiscalização, existe a possibilidade de se recorrer de uma multa? Sim, existe sim. Inclusive, como você bem colocou, o objetivo do Código de Trânsito é educativo. Então, como a prioridade, a ideia é de trazer educação no trânsito, a informação ao condutor, ela é prioridade. O condutor, ele tem que saber qual é a velocidade da via que ele está utilizando para trafegar, né, com seu veículo. E quando, inclusive, o artigo 90 do Código de Trânsito, ele fala que quando não é devidamente sinalizado, aquele auto de infração é nulo. Então, as pessoas que forem autuadas por excesso de velocidade ou outras multas, onde na via não tem nenhuma sinalização, elas podem apresentar defesa aos órgãos, inclusive fundamentando com base no artigo 90 da ausência da sinalização. Outro ponto muito interessante que a gente tem visto algumas defesas terem provimento perante os órgãos são, por exemplo, faixas no meio das vias, né? Aquela poluição visual que atrapalha, inclusive, a sinalização no trânsito, você conseguindo registrar, provar que havia ali uma faixa, alguma coisa que atrapalhava uma árvore, que não permitia ver a sinalização, você consegue, inclusive, ganhar o recurso. Então, é muito importante que as pessoas elas fundamentem, né, a questão da ausência da sinalização e, se possível, fazer provas também, pode ir até o local, filmar, fotografar e anexar ao seu recurso. Era justamente o que eu ia perguntar. O celular utilizado durante o ato de dirigir, isso é proibido por lei, é claro. Sim. Mas ele pode ser um instrumento de defesa, Sim. justamente na captação de imagens, filmagens e fotografias para colher provas para apresentar um recurso. Correto. O próprio Código de Trânsito também, ele
ele tem um artigo que prevê a possibilidade do condutor ele utilizar de vários meios de prova, como prova testemunhal, fotografias, vídeos. Então, os meios de prova que ele tiver, ele pode registrar e anexar na defesa. No caso do vídeo, eu oriento as pessoas a estarem gravando num CD e grampear, anexar na defesa. Doutora, agora como advogada, muitas vezes, no lidar com clientes, alguns procuram a defesa, mas apresentam aquela situação em que, na verdade, a pessoa realmente havia extrapolado, às vezes estava até embriagada. O que se fala normalmente para o cliente nesse sentido? Há um processo de conscientização que, na sua opinião, é necessário? Sim, com certeza é um processo de conscientização e educação no trânsito, né? O que eu verifico hoje é que essa questão cultural que se tinha, né, de dirigir sob influência álcool já tem mudado bastante. Graças a Deus os órgãos de trânsito já passam a atuar em campanhas desde a escola, né, desde as crianças, mas ainda tem pessoas que dirigem sob influência de álcool e muitas vezes nos procuram, né, para fazer a defesa. Então, assim, além da questão de estar sob influência de álcool ou não, existem outros fatores que devem ser observados também no processo, né? Você deve observar o preenchimento do auto-infração, a abordagem do agente de trânsito. Raras são as vezes, mas acontece de abuso de autoridade durante a blitz. Então, assim, você quando vai analisar, cada caso é um caso, quando você vai analisar, você tem que ver as especificações daquele caso, o que está acontecendo, para poder preparar uma defesa correta, uma defesa condizente com o órgão de trânsito. Particularmente do final do ano passado para cá, tem havido um recrudescimento da legislação com relação a isso, inclusive com a possibilidade já de prisão em caso de a pessoa estar embriagada e causar um acidente com efeito morte. Isso é um alerta também que tem que ser feito nesse processo de educação. Sim, sim. Inclusive foi muito importante, né, a aprovação dessa lei. A gente já tinha a figura da prisão para o motorista que dirigia sob influência de álcool, que é a previsão do artigo 306 do Código de Trânsito, tá? Só que quando ele era flagrado dirigindo sob influência de álcool, ele era preso em flagrante, encaminhado à delegacia. Lá ele pagava uma fiança e saía e respondia o processo em liberdade. E foi muito interessante essa questão agora da lei que foi aprovada recentemente, porque no caso do motorista que está dirigindo sob influência de álcool, se ele causar um acidente onde houver lesão corporal ou acidente com vítima, ele já não paga a fiança, né? E, inclusive, no caso do acidente com vítima, aquele acidente já pode ser considerado doloso. Então, assim, foi muito importante a aprovação da legislação. No caso de mudança de velocidade, particularmente quando essa velocidade é diminuída, existe alguma argumentação no caso do excesso de velocidade registrado? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos algumas situações desse tipo. Quem conhece Brasília sabe, ali no Lago Norte, por exemplo, a velocidade era de 70 km, passou para 60 km. Não havendo aviso, tem que ser obrigatoriamente colocados os avisos de diminuição de velocidade. Existe argumento nesse caso isso não aconteça? Sim, existe, né? Primeiro é o artigo 90, que é o da sinalização. O condutor ele tem o direito de saber a velocidade da via, até para poder obedecer à norma de trânsito, né? E no caso, quando a pessoa, quando tem o caso da redução específica, ela ainda pode colocar como tese de defesa o princípio da isonomia, né? De que todos são iguais perante a lei. Por quê? Porque o Lago Sul, a velocidade da via, ela é, salvo engano, 70 km por hora. Então, o Lago Norte, provisoriamente, reduziu para 60. Né? Então, uma tese de defesa, no caso de um excesso de velocidade, além da ausência de sinalização, se for o caso, seria inclusive o princípio da isonomia, porque as BRs que são iguais, elas têm que ter a mesma velocidade, não pode haver uma redução. Um debate interessante, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Queria agradecer muito a sua presença aqui para falarmos desse importante tema aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado.